Olá, pessoas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista aqui no nosso canal Aline Linhares, nessa temporada 2024. A gente está escolhendo, pessoas, histórias interessantes para que você possa refletir, compartilhar, fazer aqueles pensamentos que a gente quer que você faça para evoluir, caminhar para frente. E hoje a gente traz, numa dessas entrevistas, uma pessoa muito querida e muito especial, porque ele vai falar sobre o posicionamento em Cristo para a sua vida digital e para a sua vida real. Eu estou com o Marcelo Norberto, ele que é formado em Direito, já foi cantor de pagode, já foi cantor de banda baile, já Pois é. participou do The Voice, já foi também participante da Mais Bela Voz. Ele já fez vários trabalhos também na área de marketing e hoje é estrategista de posicionamento e é diferenciado, porque os posicionamentos que ele coloca, que ele apresenta, é tudo relacionado a Deus, a Jesus como referência principal. Marcelo, seja É isso. bem-vindo. Eu estou muito feliz de trazer você. Primeiro que a gente vai falar de Jesus, vai falar de Deus, dessa coisa maravilhosa que são, na verdade, as coisas de Deus. E trabalhar com isso, ter esse reflexo na nossa vida digital, que não deve ser muito fácil, A gente sabe que tem muitos contratempos e às vezes até o próprio algoritmo nos corta, Acaba né? barrando um pouquinho, né? Pois é, e eu queria saber de você, nessa trajetória toda, do mundo que a gente coloca, quando foi que deu o start, para Perfeito. você começar a se posicionar diferente? Primeiro, agradecer o convite e dizer que eu estou sempre à disposição, né? Coisa boa. Para os que estão aí, você falou que são histórias interessantes, que possam caminhar. Eu espero que a minha possa, de alguma forma, impactar Ah, com positivamente certeza. a Quando a gente sua estava vida. fazendo a lista, eu e a Ana Paula, as primeiras listas, a gente lembrou muito de você, né? Que bom. Porque você tem uma história muito bonita, muito interessante, que inclusive muitos não colocaram fé. E hoje, você é um empresário, como eu estava brincando com você aqui, na área do business. E eu queria saber, como foi essa revolução, não só digital, mas real na sua vida. Aline, tem tanta coisa, né, para contar de história, É, mas assim, a minha aproximação com Deus, né, ela se deu de 2021 para na época da pandemia, para ser mais preciso. A gente estava conversando aqui antes da abertura das câmeras, né? Tem gente que procura Deus porque está passando por um desafio muito grande, ou porque está sentindo um vazio muito grande. Eu não sentia isso. Se eu disser que eu tivesse a experiência que eu tive com Deus porque eu estava sentindo alguma coisa, não. Inclusive, eu era muito, eu vou utilizar esse termo, que eu era muito arrogante para aceitar que eu errava, porque eu estava errado em muitas coisas. Eu tenho hoje eu enxergo dessa forma. Mas a pandemia, ela mudou a vida de muita gente, né? E eu tinha um amigo que me deu uma Bíblia de presente, e na pandemia eu comecei a trabalhar de forma mais forte. Eu trabalho com marketing digital desde 2018, e na época de pandemia, ou dava certo, não tinha como dar errado, não tinha outro meio. A gente podia sair de casa, enfim, nós estávamos presos a uma situação, né? E eu comecei a engrenar dentro de um projeto, como, para quem não entende o termo, depois eu posso até falar um pouquinho sobre isso, coprodutor digital. Pego pessoas e posiciono e crio estratégias de venda para que ele possa fazer vendas ou local, ou regional, ou nacional, ou a nível... Hoje eu tenho profissionais, por exemplo, que vendem em 29 países. Então, vai depender muito da missão da pessoa, do propósito que ela tem com o produto. E as coisas começaram a dar certo na pandemia. Infelizmente, para algumas pessoas não foi tão bom, mas eu não posso dizer que para mim não foi excelente. E o que é engraçado é que nesse período que eu recebi a Bíblia e quando eu comecei a ler na pandemia, eu comecei a olhar para os princípios bíblicos, o que é que eu estava lendo da Bíblia e o que é que podia ser feito no digital. é quase como se fosse um grande insight. Eu vou até dar um exemplo para ficar mais prático, para ficar mais claro a visualização de vocês. Alguém aqui assiste The Chosen? Já deixa nos comentários aí no canal, né? Love. Então, por que que Cristo, quando saiu de um local específico que ele estava, ele poderia ter ido para outras cidades mais próximas onde não haviam gentis, onde haviam mais o povo dele, e ele foi para Samaria.
Então eu comecei a olhar para aquelas estratégias que eu estava fazendo. Tá, por que que eu não faço tráfego específico para um público X? Por que que eu não estou fazendo? Estou querendo excluir determinado público das minhas campanhas de tráfego se o próprio Cristo não excluiu. Então eu comecei a meio que fazer analogias e as coisas foram dando certo. Resultado, de 2021 para 2022, olhando para a Bíblia e olhando para campanhas, olhando para posicionamento, olhando para estratégias de comunicação, eu consegui aliar princípios bíblicos aos negócios. E de 2022, e aí quem quiser dar um Google, né, um dos produtos mais vendidos no Brasil foi um dos produtos que eu era estrategista. Curso de pudim, ensinando as pessoas a fazer Legal, pudim. né? Fui o profissional que foi o curso que mais vendeu no Brasil. Só Faturamento de pudim. alguns milhões, exatamente. E aí, de 2022 para 2023, eu senti no meu coração que, tá, isso aqui ajuda as pessoas, impacta, mas eu não estou feliz com o que eu estou fazendo aqui. Se eu posso fazer isso com um determinado expert, eu posso também ensinar outras pessoas a contrato. As pessoas, elas têm que querer, elas precisam querer ler a Bíblia. Ela, não é eu chegar para a Aline e dizer, Aline, você vai por esse caminho. Eu disse, Aline, você vai por esse caminho porque na palavra existem princípios que falam sobre isso. Então, é uma contrapartida. No ano passado, inclusive, né, que foi quando eu abri a primeira turma para trabalhar esse programa, eu chamei de mentoria, mas na verdade é um programa, onde durante 365 dias a pessoa ela tem acesso a mim, a estratégias que eu já validei no mercado, que eu coloquei dinheiro do meu bolso, né, para saber se realmente dava certo, com a contrapartida. Você vai ter que ler a Bíblia para entender o fundamento. Então, à medida em que a pessoa ela prospera, e deixo bem claro, né, hoje tem muitos coaches aí, só falam em prosperidade, mas a gente sabe que existe o Vale da Sombra da Morte Pois dentro é, da e é Bíblia, né? uma coisa, Marcelo, que quando eu estava pesquisando, estudando sobre você, sobre os seus métodos, enfim, o Uhum. que você está fazendo agora, porque eu já acompanho a Marcelo há muitos anos, então Você assim, que me colocou nesse meio, né? Eu fiz um vídeo, você eu me não chamou para nem ir me para a lembrava TV. disso, mas também, mas assim, eu acompanho há muito tempo, e assim, a mudança de posicionamento começou dele. E aí, o que é que acontece? Muita gente acha que quando você se volta para as coisas de Cristo, quando você se volta para as coisas de Deus, é tudo próspero, é tudo Não funciona maravilhoso. assim, não. E não funciona assim, Exato. né? A gente tem grandes obstáculos, grandes desafios, perrengues mesmo, e para poder também ter o aprendizado, porque a gente não aprende só no amor. Eu queria que você Exato. falasse sobre isso, Marcelo, porque assim, as pessoas precisam ser alertadas, né, que quando se a gente se volta para Cristo, às vezes parece que é até entre aspas, viu, minha gente, bem aspas, que é pior, porque começa a aparecer muitas dificuldades, muitas coisas, mas é também nos testando. É aquilo que eu estava falando, né? Existe não sei se é uma onda, um hype de pessoas que ficam falando sobre prosperidade. Ó, você tem que ler a Bíblia para ser próspero. Eu concordo. Sim, Mas a Bíblia também fala do Vale da Sombra da Morte. sim, Se você for pegar a história, que é um pastor de ovelhas, que era muito falado na Bíblia, porque naquela época era vamos dizer assim, uma profissão muito comum da época, né? O pastor de ovelhas, eu não sei se vocês sabem, mas quando ele pega uma ovelha que sai muito, que é muito desgarrada, ele quebra a perna da ovelha. Ele quebra a perna da ovelha. fique aqui, Pois é. não sai. É meio louco isso. Então, muitas vezes a gente não acelera em algumas coisas, em alguns projetos pessoais ou profissionais, por conta de princípios que a gente não está. É meio que Deus dizendo assim: ó, meu filho, eu não vou soltar você agora porque você não está preparado. Basicamente isso. E falando sobre o Vale da Sombra da Morte, ele é real. Se vocês quiserem, dê uma pesquisada no Google, vocês vão ver que o grande conceito desse Vale da Sombra da Morte é justamente que se você não tomar cuidado, esse vale, né, quando o pastor ele passa com ovelhas, é uma estrada muito curtinha, vale a pena vocês pesquisarem aí no Google para dar uma olhada na imagem. E imagina, Aline, que você é uma pastora e tem 100 ovelhas, uma estrada bem pequenininha, e aí vem um outro pastor do lado oposto com mais 100 ovelhas. Como é que essas ovelhas não se misturam? Como é que não se perde? Como é que essa ovelha não cai no penhasco? É porque elas simplesmente ouvem a voz do pastor. E a grande dinâmica, a grande didática para a gente superar os desafios, as adversidades, é nesses momentos que a gente está passando
muitas vezes desespero, ansiedade, depressão, estresse, que é o mal do século, é a gente aprender a fechar os nossos olhos, abrir os nossos olhos da alma, abrir o nosso coração e escutar a voz do pastor e sair daquilo ali mais forte. Porque a promessa, para você chegar, para você encontrar os vales verdejantes, que é falado nos Salmos, você tem que aprender a passar pelo vale da sombra da morte. E você tem que estar preparado. E a preparação é fechar os olhos e aprender a ouvir a voz do pastor. Se você não fizer a leitura da palavra, fica complicado. Deus deixou um manual para a gente. E aí, se a gente... Às vezes, o que é que eu vejo muito? Por que é que Deus não fala comigo? Aí tem uma Bíblia, assim, do lado, na casa dele, toda empoeirada. Diz que ele está falando com você, querido. Ele já montou toda a linguagem para conversar com você. Não é que Deus não está falando com você, é que você não está querendo ouvir a carta dele, ler a carta dele. Porque é muito difícil, realmente, a gente seguir, né, esses princípios, seguir esses, vamos dizer assim, regimentos, essas regras, né? A gente está querendo sempre sair das regras, sair por aí, fazer do jeito que a gente acha que é certo, né? E quando a gente encontra realmente esses princípios, essas regras e começa a entendê-las, a gente vai percebendo o porquê de cada coisa na nossa vida, o porquê de cada coisa até na vida dos nossos, né, próximos e de pessoas amigas, enfim. Mas isso aí é como o Marcelo está falando, a gente tem que estudar, a gente tem que estar ali prestando atenção e fazendo acontecer. E partindo disso, Marcelo, você montou, né, um programa muito interessante para que as pessoas possam se nutrir na vida real para refletir isso na vida digital, né? Que é justamente esse posicionamento estratégico, mas baseado no nos princípios bíblicos. Como é que funciona de verdade isso? Ali tem toda uma didática, né? São camadas que a gente precisa trabalhar. Vamos para um exemplo prático? O que é que eu vejo muito na internet? Vamos falar de gente que entrega palavras de conforto. Vamos falar de um psicólogo. É muito comum eu ver em stories ou até em conteúdo de feed, um profissional que está querendo passar uma mensagem de conforto, de alento, passar uma mensagem positiva e ele está, por exemplo, com uma camisa preta. Isso faz parte de um posicionamento. Sim. Ou o cenário de fundo dele não está conversando com a mensagem. Veja que quando a gente estava aqui, antes de entrar ao vivo, você estava com o Paulo ali, é melhor botar esse quadro aqui. Então, isso é a primeira preocupação, a parte visual. Qual é a mensagem que eu quero que as pessoas tenham de mim? Por que eu estou com um paletó com essas cores mais neutras? Existe um modelo apostólico, né, que muita gente chama de modelo arquetípico, que as pessoas têm que passar através do visual. Quem é a Aline? Ela dentro de um modelo arquetípico, ela é um herói? Ela é um mago? Ela é uma pessoa sábia? Ela é um bobo da corte? E isso são modelos arquetípicos que já vêm de princípios bíblicos. E esse é o primeiro passo do programa, você encontrar a sua essência, descobrir qual é o seu propósito. Eu costumo dizer sempre o seguinte, a sua história lhe habilita. E o fato de eu estar aqui falando da Bíblia, se a pessoa fosse aprofundar na minha história, quem eu era no passado, a pessoa vai dizer, tudo bem, Marcelo realmente teve uma transformação, mas não pelo que ele fala. Marcelo realmente teve uma transformação. Mas não pelo que ele fala. Eu gosto muito de usar essa palavra. Aquilo que você fala tão alto que eu não ouço o que você diz. Não é sobre o que você fala, é sobre quem você se comporta, é sobre quem você é. Lembra que eu falei isso para você? Antes eu estou falando aqui com a Ana Paula, porque realmente o primeiro ponto é qual é a sua história, aquilo que lhe habilita e como é que você vai, o que é que você vai ser daqui para frente. Porque a rede social, ela tem que ser um reflexo, e as pessoas querem confundir, né? A rede social, ela é um reflexo de quem você é. Você não pode vestir uma roupa na rede social e ser outra pessoa do lado de fora. Não dá para ser. Pois é. E um segundo ponto. Muito. Seu CPF não se desconecta do seu CNPJ. Por que é que eu gosto de falar isso? O meu trabalho de posicionamento é para profissionais liberais, eu não trabalho para empresa. Para empresa eu até presto serviço junto com minha esposa, né? Que ela é minha sócia nos negócios, na vida e nos negócios, mas eu presto serviço de tráfego, mas eu não presto serviço de posicionamento, porque eu entendo que eu fui chamado a desenvolver pessoas. Se essa pessoa ela tem um projeto profissional, ela tem um CNPJ, a primeira coisa que eu digo, não se aparta uma coisa da outra. Existe um estudo, a ciência, quanto mais ela tenta se desconectar de Deus, mas ela se aproxima. Uma pessoa tentou estudar códigos genéticos para tentar mostrar que Deus não estava ali dentro. Depois você pode procurar um pouquinho, vocês pesquisem aí, o código de Deus.
É do Assinatura em todos os Greg, cantos. acho que é Braden. Eu sou péssimo com inglês, mas vocês pesquisem o código dele, vocês vão entender. Esse cara descobriu que dentro do nosso código genético existe um código de Deus. Em todas as pessoas, em todos os seres, na verdade não só nas pessoas, mas em todos os seres, quando você vai dentro da carga genética, tem um código específico que em hebraico as pessoas leem números e palavras no mesmo formato. A tradução é código de Deus. Ou seja, se o seu CNPJ não se desconecta do seu CPF, e se o seu CPF, sua pessoa, dentro da sua carga genética tem o código de Deus, não tem como você se desconectar do seu propósito naquilo que você está fazendo no ambiente profissional. E o Concordo mais plenamente. interessante desse código não é só descobrir que existe Deus dentro do processo, mas o estudo ele revela o seguinte: nós temos feridas emocionais durante todo o nosso processo na nossa vida. Isso faz parte do posicionamento. E eu vou explicar por quê. Imagina que você tem feridas emocionais gestacionais da sua infância, da sua adolescência, aquela história daquela pessoa que nunca consegue dizer não. Você pede para a pessoa fazer algo, ela está se matando, tirando da carne, mas ela, não, tudo bem, eu faço para querer atenção, para querer aceitação das pessoas. Foi uma carga genética que ela foi desenvolvida de... Vou até fazer uma pergunta para vocês e para você que está aqui. Você sabia que você não é filho da sua mãe? Você é filha da sua avó. Eu já percebi isso através da minha filha. E você não é filha da sua avó, eu não estou Minha falando filha é filha da... filosoficamente, eu estou falando cientificamente. É, sim. Quando sua mãe, a sua avó, gerou sua mãe, dentro do ventre da sua mãe já tinha o óvulo, né? Ou seja, você já estava ali, já tem carga genética sua ali. Então a sua avó foi quem gerou a sua mãe, que dentro do ventre dela já tinha você ali. Tudo bem, precisa da relação sexual, enfim, mas a parte genética já estava lá. Então nós pegamos feridas emocionais dos nossos avós de gerações passadas, o que significa duas coisas. Eu tenho carga genética da minha geração passada e eu influencio na carga genética da minha geração futura. Esse código, e aí eu vou resumir só para a gente não se aprofundar tanto e ficar mais claro para vocês, ele é como se fosse uma carta em branco. É como se fosse Deus dizendo assim: Aline, tá aqui, ó, independente do que você viveu, da jornada, das suas feridas Já emocionais, das temos suas experiências de aqui. vida. Esse código, desse código para frente, você tem uma carta em branco. Não importa o que aconteceu na sua vida. Eu estou lhe permitindo, através dessa folha em branco, para você reescrever a sua história. E isso é real. Então, nesse caso, o Então, a que eu... primeira parte do posicionamento, Aline, é descobrir o propósito e Então, entender que você é capaz. pronto, o que eu compreendo, e acredito que quem está assistindo a gente também vai compreender mais ou menos assim ou assim, é que a gente tem que ter um autoconhecimento primeiro para poder fazer qualquer outra coisa na vida. E mais importante do que isso, não se colocar como impostor no que você está fazendo. Porque se Deus está dizendo a você: minha filha, você é capaz de fazer o que você quiser, eu estou dando uma folha em branco, esqueça os erros do seu passado. Esqueça as feridas emocionais que você carrega aí da sua infância, até do processo gestacional, porque eu sou capaz de lidar, de fazer nova todas as coisas. Então, esse estudo científico, ele comprovou o que já tem na Bíblia. Esse estudo científico comprovou o que tem na Bíblia. Que Deus, que Cristo é capaz de fazer nova todas as coisas. E isso cientificamente está comprovado. Então, o primeiro passo é entender quem você é, o que é que você quer passar para as pessoas, cuidar da sua imagem e entender que você tem um propósito. Primeiro ponto. Segundo ponto, como é que eu vou, do programa, né? Como é que eu vou impactar as pessoas? Qual o tipo de conteúdo que é capaz de prender a atenção das pessoas, reter a atenção das pessoas, e aí eu entrego alguns gatilhos específicos. Não vai dizer Ah, agora, tá porque bom. a gente vai, a gente vai para um recadinho. Daqui a pouco o Marcelo Norberto vai dizer esses gatilhos, né, que colocam a gente em posicionamentos melhores, não só no digital, mas também na vida real. Fica aí. Aqui na Ambiente Line você vai encontrar peças para a sua casa e seu escritório, ou aquele ambiente especial que você deseja decorar. A Ambiente Line fica na Avenida João da Escócia, no coração de Mossoró. Depois do nosso recado, a gente continua o nosso papo com Marcelo Norberto, ele que traz o posicionamento digital pelos princípios cristãos.
a gente trouxe esse assunto, porque além de ser muito interessante, pode ser que seja um, né, dos gatilhos para você realmente iniciar, dar um start aí na sua vida profissional ou, quem sabe, modificar completamente a sua vida profissional. Marcelo estava falando Perfeito. dos gatilhos. Quando nós vamos produzir conteúdo, a gente precisa pensar primeiro em chamar a atenção da audiência, porque o que é que acontece muito? Você quer passar a sua mensagem, e a maioria das pessoas na internet é assim, né? Quer passar a mensagem, mas você fala e praticamente não fala para ninguém. Então começa, eu faço vídeos, eu entrego o melhor conteúdo que eu posso, mas ninguém me ouve. Que existe uma sequência de gatilhos que tem que ser traçadas, né? E eu geralmente eu classifico em 4 partes, né? Você chama a atenção da pessoa primeiro com um título, com um gatilho de atenção imediata, depois você coloca um intensificador de mistério ali, e aí você entrega um conteúdo notável e depois você fala o que é que a pessoa, o que é que você quer que a pessoa faça para você, né? A famosa CTA. Então esse é o primeiro ponto. A gente trabalha o posicionamento, depois uma pauta de conteúdo, linha editorial capaz de trazer público. E aí dentro do mercado, Aline, uma coisa que eu vejo muito é pessoas que começam a fazer um trabalho de rede social para vender algum produto ou infoproduto ou serviço, seja lá o que for, e elas já pensam na oferta. E muita gente sobe anúncio para ofertar mesmo, tipo, ó, compre isso aqui de mim, eu tenho esse quadro aqui que é excelente, e não funciona assim. Você tem que ter um trabalho de camadas, oxigenar o público, trazer o público para ele entender, ele compreender melhor, levar esse público para um nível de consciência maior e depois você fazer uma oferta. E dentro do programa eu ensino essas camadas passo a passo para que, através de uma coisa muito simples da gente entender, quando a gente falou de propósito. Vamos supor que existem 2 linhas lineares, certo? Uma linha linear, e tecnicamente falando, as 2 são excepcionais, não tem nada que questionar sobre as 2. Mas eu, Marcelo, quero comprar um serviço dessa linha. Ela tem que fazer um trabalho publicitário para mim. E aí, na hora que eu vou analisar, que eu vou escolher, as 2 tecnicamente falando perfeitas, né? Eu vou para a rede social da linha. É E onde o bicho guardem essa pega. informação. Valores pessoais não podem fazer parte do seu pitch de vendas, mas eles lhe ajudam a vender. Eles são um fator decisivo no processo de vendas. Porque eu vejo a Aline aqui, mãe, e eu vejo a outra Aline que não é mãe, que tem uma vida totalmente diferente, com valores que não condizem com os meus. Então, quando dentro da minha linha editorial eu coloco valores pessoais meus e deixo isso em evidência, mais uma vez, no processo de pitch eu não posso dizer, Marcelo, me contrate porque eu sou mãe, nós temos uma similaridade. Não vai funcionar. Mas quando eu paro para olhar e esses valores estão elencados dentro da linha editorial, eu digo, eu vou fazer com a Aline porque eu me identifico mais com ela. E as pessoas, elas, infelizmente, escondem os valores pessoais, têm medo da opinião. Ah, mas porque se eu der uma opinião sobre política, as pessoas vão deixar de me seguir. Não. Se você der uma opinião sobre política, eu não estou dizendo que você tem que falar sobre política, eu até falo, vez ou outra falo, tenho um maior respeito em quem pensa diferente em mim, e não é o caso, mas quando você entrega alguma opinião, com valores pessoais elencados naquilo que você está falando, você começa a filtrar quem vai fazer parte do seu ciclo profissional. É simples, você não vai conseguir abraçar todo mundo, mas os seus valores vão trazer pessoas para perto, das quais você provavelmente gostaria que realmente tivesse. E para isso, algumas pessoas vão ser eliminadas do Que é um processo normal. natural, né? Vamos dizer assim, porque realmente é o que acontece quando a gente se posiciona, quando a gente muda, né? Às Exato. vezes enfim. Postura, né? E aí algumas pessoas realmente saem da nossa vida e a gente até se pergunta por quê, né? Como que foi que aconteceu e tal, e depois é que você vai entendendo esse processo que às vezes acontece de uma forma natural e às vezes Exato. acontece estrategicamente, que é o que Marcelo faz, né? Ele coloca a pessoa ali, porque às vezes está naquelas tentativas, não, isso aqui não dá certo, já Não tentei estou isso aqui. crescendo, não estou dando certo. O muro tem dono, eu gosto sempre de dizer isso, o muro tem dono, e se você não se coloca num quadrado, as pessoas vão lhe colocar. Você vai de todo Se jeito. você, então é melhor você se definir, de, ó, meu quadrado é esse, do que você ficar em cima do muro e ter uma pessoa de um lado dizendo, ele faz parte desse lado do muro, e outra pessoa dizendo, esse aqui faz parte desse lado do muro. Então, o posicionamento ele tem muito a ver com, ó, isso aqui sou eu. Se Isso fizer vale para sentido qualquer idade, Marcelo. para qualquer coisa e para qualquer idade. Porque muitas vezes, principalmente os jovens, né? Eu percebo que eles têm medo, né? De não serem aceitos.
Pois E é. os mais velhos acham que, os mais idosos acham que não é mais o tempo. Eu acho que tem muito mais a ver com como você aborda o assunto. Eu tenho, por exemplo, uma linha mais conservadora, cristã, mas eu não falto com respeito de quem pensa diferente de mim. Quem acompanha Que é minhas redes muito sociais importante. não me vê xingando ou achando que quem pensa diferente de mim não tem razão. Eu acho que não é esse o caminho. É a forma como você expõe para as pessoas refletirem, você impactar de realmente sair do campo raso e para fazer as pessoas refletirem sobre o que você está Eu falando, o que você tenho está visto fazendo. que nos seus vídeos você comenta, né, cenas de novela, vídeos da internet, Uhum. até mesmo você produz o vídeo e você mesmo reflete sobre o vídeo que você produziu. E isso é muito importante porque, assim, dá essa camada de visualizar aquilo Exato, ali de um outro ângulo, né? Porque não exato. tem só um ângulo, depende do ponto de onde você está, Sim. né, para colocar esse ângulo desse ponto de vista. E isso é muito importante, né? Que a gente tenha essas reflexões, que às vezes a gente está tão automatizado ali, né? Exato, De ver tudo aquilo ali e achar normal, que às vezes não é normal, é comum de acontecer, mas normal não é, exato. né? Que tem essa diferençazinha dessa E, nomenclatura que a gente também muitas vezes mistura. e a gente enfrenta um desafio muito grande na sociedade como um todo por conta do celular, que é a falta de acuidade visual. Primeiro, o que é acuidade visual? É a capacidade que você tem de enxergar, trazendo para o campo técnico. Eu consigo enxergar, até, se eu tiver a visão boa, não é o meu caso, tá? Mas uma pessoa com uma boa visão, ela consegue enxergar até 6 metros de distância com nitidez. Levando isso para um campo mais filosófico, hoje os jovens ele não têm a cuidado visual de olhar o que está ao redor dele e entender com nitidez o que é que está acontecendo. Então, quando você passa a se posicionar e ganha audiência e tem influência, você tem que tomar cuidado com a cuidado visual de quem está lhe acompanhando. A gente passou por uma situação, agora eu não vou falar nomes, mas de uma influência de milhões de pessoas, milhões de jovens, que postou uma foto com cigarro de maconha. O que é que ele pensa sobre os seguidores dele? Jovens de 14, 15 anos que vão achar que aquilo é normal. Então, você tem a responsabilidade na mão. É mais ou menos isso. Quando eu falo de posicionamento, eu estou falando, não é mais ou menos, é exatamente isso. Tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque o que eu faço é reflexo na vida de outra pessoa. Se Com tem certeza. 30, 100, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de seguidores, essas pessoas estão desejando de alguma forma a sua vida. E aquilo que você faz é exemplo. E estava comentando isso numa sequência de histórias que eu fiz, de ontem para hoje. Eu até perguntei às pessoas, você acha que mortes de pessoas, tragédias, as pessoas esquecem? Passa rápido na cabeça das pessoas? Eu fiz essa pergunta e a maioria, 90% disseram, não, daqui a 2 meses todo mundo esquece. E a verdade é que o processo não é esse. As Não. pessoas não esquecem, elas normalizam. Vai acontecer outros eventos parecidos, e aí daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, porque isso tem uma influência geracional muito grande, as pessoas vão olhar para aquilo e dizer, não, isso é normal. Só que é normal porque alguém no passado trabalhou algum tipo de conteúdo que deixou isso normal, mas não é. Então, quando a gente elenca os nossos valores, quando a gente vai para a Bíblia, que é o meu caso, né? Existem diversos É outros só um métodos, é exemplo. só um exemplo. Quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente tem princípios e valores elencados, a gente se norteia por eles. E não deixa, não, isso não atrapalha a nossa cuidado visual. Eu consigo olhar para uma situação agora e dizer, isso aqui não é para mim. Ou isso não é o que eu quero para o meu público. Eu quero impactar. Se eu fizer isso aqui, se eu utilizar essa roupa aqui, se eu tirar uma foto de sunga, como é que eu vou impactar o meu público? Qual é a mensagem que eu quero passar? Então, o posicionamento tem tudo a ver com como é que eu vou influenciar, qual é o modelo de acuidade visual que eu vou levar para as pessoas que estão passando a me acompanhar. Então, não é só vender. Posicionamento está além de vendas. É você vender, mas você aprender a impactar as pessoas. Por fim, Aline, só para complementar isso aqui, é entender que o que você faz é um milagre na vida das pessoas. Um último exemplo que eu gosto de sempre dar para as pessoas é, eu abro de vez em quando caixa de pergunta e digo, qual é o milagre que o seu negócio oferece? E aí teve uma pessoa que chegou para mim e disse, Marcelo, eu acho que meu negócio não oferece milagre nenhum, porque eu vendo empada. Oh, meu Deus. Aí eu disse, É, sim, você quer dizer que o milagre, a empada não é um milagre na vida do seu cliente? Não enxergo. Eu digo, então vamos fazer um exercício? Tem alguma pessoa que compra todo final de semana de você? Rapaz, todo final de semana tem um cara que compra. Não sei qual é a vida dele. E eu imagino que você também não tenha perguntado. Mas vamos fazer um trabalho visual. E o nome desse cara é João.
E todo sábado ele disse que passava, é uma mulher, ela disse que passava meio-dia para comprar empadão, para levar para casa. Supondo que João tem 2 filhos. E João, de segunda a sexta, trabalha das 5 da manhã e chega em casa às 9 horas da noite. E os 2 filhos ele vê nascendo na horizontal, né? Dormindo, nunca é acordado. E exatamente no sábado, João tem esse momento que os filhos ficam esperando ansiosamente que ele chegue em casa. Ficam esperando ansiosamente que ele chegue em casa para ter o primeiro momento vertical com seus filhos. E os meninos ficam ansiosos, e ele também. E a primeira cena, o primeiro modelo emocional que essas crianças vão ter é de João trazendo o empadão que aquela mulher oferece. Aí eu pergunto, é um empadão ou um milagre na vida dessa família? Porque por gerações essas crianças vão lembrar que dia de sábado o João chegava com empadão. Primeiro momento em família era comer o empadão daquela mulher. Então, o que você faz é um milagre na vida das pessoas, sim. Você só tem que aprender a comunicar isso. Eu queria conversar mais, não vou mentir. Primeiro que eu gosto de conversar muito, e segundo, quando o papo é bom, a gente quer que renda mais, né? Marcelo, eu já acompanho você há muito tempo, né? Não só pessoalmente, mas agora mais de uma forma mais distanciada pela vida, né? Que vai separando a gente, mas eu lhe acompanho, gosto muito do seu trabalho e também por isso você está aqui, porque eu quero que você acompanhe também, que você consiga, né, acessar esse conteúdo do Marcelo de uma forma ou de outra, para ele ser um milagre ou não na sua vida, mas lhe direcionar, assim como tem também, né, feito com várias outras pessoas, com várias outras vidas. Para a gente encerrar, Marcelo, aproveita e acompanha aí, @Marcelo Noberto, tá? Nas redes sociais. Eu queria que você ou respondesse alguma coisa, falasse alguma coisa que eu não perguntei, ou deixasse uma mensagem, um recado para as pessoas, fica à vontade. Acho que o principal recado é que o que você faz é um milagre. Você só precisa entender que você é um milagre na vida de alguém para poder aprender a comunicar isso. Essa é a mensagem que eu gosto de passar para todos, e como eu trabalho muito mais com profissionais liberais, eu sempre digo isso, reforço. Aprenda que a sua vida tem valor. Aprenda que você não é qualquer um, que Deus tem um propósito muito grande na sua vida. E se você entender que você tem valor, que você é um milagre na vida do seu cliente, você vai aprender a comunicar isso. Arrasou. Não tenho mais nem o que dizer. Só muito obrigada à audiência de vocês. Muito obrigada mesmo de coração a quem se inscreveu também nesses últimos dias. E dizer a Marcelo muito obrigada também por você estar aqui conosco. Quem sabe Marcelo volta, né? Vamos tentar uma agenda aí de novo. Não há data na agenda do Marcelo para trazer mais sobre esses impactos, né? De posicionar-se estrategicamente, não só na vida digital, mas também na vida real. Beijo, abraço, estou indo, tchau.